Mas esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, o Opinião Cidade é, você sabe, um fórum de discussões sobre assuntos relevantes para São José do Rio Preto e para as pessoas de São José do Rio Preto, para as pessoas que aqui vivem, que usam São José do Rio Preto. O nosso programa é transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também, por que não? O nosso tema de hoje é um tema, sem dúvida, bastante universalizado. Tive a oportunidade de convidar o nosso entrevistado de hoje e ele pôde aceitar esse nosso convite, nos dando a honra de sua presença aqui no estúdio do Opinião Cidade. É o Dr. Wilson Dyer. O Dr. Wilson Dyer é uma referência da medicina em São José do Rio Preto. É uma pessoa, é também um escritor, uma pessoa que tem se dedicado à missão de escrever, de alegrar as pessoas, escrevendo textos muito interessantes também, não apenas da área dele, psiquiátrica, na área de psiquiatria, mas sobre o comportamento das pessoas de um modo geral, sobre assuntos leves, nem tão leves. O importante é isso, né, doutor Wilson? Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E, aliás, o doutor Wilson também é um colaborador frequente do Jornal Diário da Região aqui em Rio Preto, e foi ali que eu tive a oportunidade de ler há alguns dias apenas, semana passada, se não estiver enganado, um artigo, uma crônica do Dr. Wilson Dyer sobre a felicidade. Falei, puxa vida, esse é um tema que eu gostaria de convidar o Dr. Wilson Dyer para a gente conversar sobre isso ali no nosso Opinião Cidade. O Dr. Wilson, felizmente, pôde aceitar o nosso convite, ele está aqui hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, Dr. Wilson, e começar o nosso programa com uma pergunta, né? Uma pergunta, digamos, levemente provocativa em relação à felicidade. As pessoas, de um modo geral, têm dificuldade para serem felizes? A infelicidade, quer dizer, o contrário da felicidade, é uma doença? Eu gostaria que o senhor começasse falando sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Wilson. Eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez, a segunda vez que estou aqui no seu programa. E, naturalmente, você me convidou para um tema difícil, realmente, bastante complexo. E eu vou procurar fazer alguma coisa em torno dele, né, para poder transmitir. Em primeiro lugar, respondendo a sua pergunta, né, sobre felicidade e infelicidade, né, a dificuldade que as pessoas têm, né, para compreender o nexo entre a vida, a existência, a felicidade em si, né, o alcance que ela possa ter, né. Eu diria o seguinte: alguns filósofos dizem o seguinte, que o homem não veio ao mundo para ser feliz. Eu sempre achei muito estranha essa colocação e procurei, com o passar do tempo, eu procurei tentar entender, refletir sobre isso. Por que o homem, né, não veio ao mundo para ser feliz? Quando eu sempre pensei que era o contrário, que a gente sempre busca a felicidade. E, na realidade, no cotidiano a gente faz isso. Agora, eu fiquei pensando, quando estava vindo para cá hoje, né? Até para estacionar achei muito difícil, né? Está muito difícil, Rio Preto está difícil. Falei, puxa vida, né? A gente não tem mais facilidade para nada. Isso torna as coisas muito difíceis. E sem perceber, eu me lembrei da simbologia do paraíso terrestre, do paraíso da Bíblia, né? Toda a simbologia que envolve a questão da humanidade representada por Adão e Eva, né? E eu pergunto a você e pergunto aos telespectadores, eles estavam bem no paraíso, estavam felizes, tinha tudo às mãos, e por que resolveram subverter a ordem até que fossem expulsos dali e ter que ganhar o pão com o suor do rosto? O paraíso não era sinônimo de bem-estar, não era sinônimo de felicidade? Ou será que era um lugar chato, né? Vai saber. Então, era um lugar chato, um lugar já que tinha dado o que tinha que dar, não é? Então, é da natureza humana a tentativa da transgressão para transmitir certos limites, buscar novos horizontes, né? Naturalmente, isso significa a busca de uma realização pessoal.
Mas essa realização pessoal, ela pode gerar um mundo de controvérsias, um mundo de paradoxos, né? Que muitas vezes torna a pessoa infeliz, em função de não saber lidar com frustrações que essa busca provoca, né? E isso pode tornar a pessoa infeliz. Porque, na realidade, felicidade, a dificuldade que a gente tem de compreender isso, é que felicidade é uma busca. É uma busca, né? Costuma-se dizer, né? Felicidade é passageira, felicidade é ilusória, a música fala que é impossível ser feliz sozinho. Então existe uma porção de axiomas, uma porção de conceitos ou preconceitos sobre o que é felicidade, né? Uns falam felicidade é ilusão, né? Mas na realidade, se você for pensar, a felicidade é uma busca que a gente faz a vida toda. E por que a gente tem que fazer? Veja bem, porque a gente tem que fazer essa busca a vida toda, isso nos torna muitas vezes infelizes. Infelizes exatamente por não conseguirmos alcançar certos objetivos e a gente não compreender exatamente, né, que como que a gente tem que lidar com esses fracassos, entre aspas, né, porque fazem parte da vida, E a tentativa, a possibilidade de saber lidar com essas coisas é que nos torna melhores. Nos torna capazes assim, de ser um pouco mais felizes diante de uma perspectiva de algo que não deu certo. Dr. Wilson, tem alguma coisa a ver, alguma coisa que ligue a felicidade a realizações materiais? Eu imagino que, pelo menos em relação à segurança das pessoas, sim. Eu imagino que uma pessoa que tenha segurança profissional, segurança financeira, etc., tenha uma tendência de ser mais feliz do que quem não tenha. Eu estou certo nisso ou é absurdo o que eu estou falando? Então, essa é uma questão muito estudada. A questão da segurança, a questão da moralidade, a questão da felicidade, né? É bem estudado esse aspecto e acho que a sua pergunta levanta uma questão muito boa, né? Naturalmente, nós queremos segurança. Todos nós queremos uma certa segurança, muitas pessoas se acomodam naquilo que hoje todo mundo fala, a tal zona de conforto, né? E a gente se encaixa, o nome fala bem, né? Se encaixa dentro daquela zona de conforto e sente um certo nível de segurança. Agora, eu não acredito pessoalmente que isso seja, digamos assim, uma possibilidade de uma realização dentro de um plano da felicidade. Pode ajudar, mas não é determinante. Ajuda porque você fala assim, bom, eu estou seguro agora financeiramente, economicamente, moralmente, familiarmente, profissionalmente, eu estou bem situado. Então eu tenho uma garantia melhor de futuro, uma perspectiva melhor, né? Mas a vida é utópica, a gente está sempre buscando uma utopia. Né? A maioria das pessoas não se contenta em se encaixar, vamos dizer assim, naquilo que já realizou. Então querem mais, buscam mais e vão em frente. E neste caminho, ele encontra as dificuldades que geram desconforto, que geram infelicidade. Fala, por que eu não fiquei lá atrás, né? Porque essa questão interessante é a seguinte... naquele meu artigo que eu citei, que você citou, perdão, que eu escrevi a semana passada no Diário, eu cito aquele filósofo da era dos primórdios da era cristã, o Sêneca, né, que fala da filosofia do estoicismo, né? Estoicismo hoje é compreendido como coragem, né? Pessoa estoica, pessoa corajosa. E ele fala exatamente disso, que sem a coragem você não alcança a felicidade. Mas aí ele coloca também situações com as quais eu cheguei a concordar, não é? De que a busca dessa coragem depende do que a pessoa tem em mente. Então, se uma pessoa, por exemplo, é rica demais, ela deveria pensar na possibilidade de que se um dia ela ficar pobre,
ela vai poder lidar bem com isso sem se tornar uma pessoa extremamente infeliz porque ficou pobre. E olha, essa é uma tarefa árdua, uma tarefa muito difícil, porque ninguém que é rico quer ficar pobre. Pelo contrário, todo mundo que é pobre quer ficar rico, né? Exato. Mas a pessoa que é rica, ela tem muito dinheiro, se ela se contentasse racionalmente e emocionalmente com aquilo, eu acho que ela seria uma pessoa feliz. Mas a tendência humana é não querer sempre mais. Exato. Aí eu estou ganhando muito dinheiro, se eu aplicar ali eu vou ganhar mais, etc. E tudo isso gera situações estressoras, gera dificuldade, gera insegurança, geram medos, né? Todas essas coisas passionais, emocionais, né? Das quais a gente não consegue às vezes se libertar e que naturalmente vão gerar um clima de infelicidade. Entendi. Né? Sem dúvida. Doutor Wilson, no comecinho da nossa conversa aqui, eu fiz uma pergunta que eu disse até que era provocativa. Assim, então quer dizer que a falta de felicidade, a tal infelicidade, pode ser vista, pode ser enxergada numa vertente psiquiátrica, numa vertente médica, por exemplo, como uma doença ou não? Aí sim, são casos patológicos, né? Pessoas que levam a vida de uma certa forma, né? Que mesmo encarando uma coisa boa, né? Psicopatologicamente, ela transforma aquela coisa boa numa coisa ruim, porque ela fala, não, mas isso aí é bom, mas não vai durar. Não vai durar, assim, né? Não é? Isso aí é bom, mas daqui a pouco acaba, isso aí eu sei que não vai ser assim. Então, ao invés de desfrutar daquilo que tem, ela prognostica uma coisa ruim que vai acontecer. Esse tipo de pessoa é uma pessoa, usando um termo que hoje não se usa muito, né? Neurótica. Uma pessoa neurótica que precisaria de um tratamento realmente para poder equilibrar as suas emoções, as suas razões, enxergar o óbvio, né? Tem alguma coisa a ver com pessimismo e otimismo, doutor? Sim, tem alguma coisa hormonal que pode, alguma coisa física que possa ajudar as pessoas nesse sentido? Fala um pouquinho sobre isso. Há pessoas que são cronicamente pessimistas, né? E por mais que acertem na loteria, ou ganhe um título honorífico, qualquer coisa assim, mas não satisfaz. Entendi. Ela sempre tem que pôr uma peninha para atrapalhar. São pessoas cronicamente pessimistas. E essas pessoas cronicamente pessimistas são doentias, são obsessivas, são obsessivamente pessimistas. Não é o fato de eu ser pessimista, ou você ser pessimista em função de alguma coisa que está acontecendo, você não sei, acho que não vai dar certo, mas acredita em outras coisas que vão dar certo. O pessimista crônico não, está tudo errado. Para ele, nada vai dar certo. Isso é doença. Realmente, isso é doença. Alguma coisa, de certa forma, uma vertente que se aproxima também como é que eu diria, da depressão, qualquer coisa assim. Essas pessoas têm tendência a isso, quer dizer, o pessimista mais dificilmente vai ser feliz. É isso, doutor? Não dá para chegar a essa conclusão. Dá para chegar. O pessimista nunca vai ser feliz. Nunca vai ser feliz. Porque o que ele enxerga é um buraco negro. É um buraco escuro. E ninguém é feliz dentro de um buraco escuro, a não ser que seja aquelas pessoas que buscavam isolamento assim, para ficar em êxtase, né? Silêncio, etc. E se sentiam bem ali. Mas é 1 em 1 bilhão, né? Exato. Então, de um modo geral, o pessimista é infeliz. E muito infeliz. E essas pessoas... E ele não se contenta com o otimismo do outro. Ele quer que o outro também seja pessimista. E essas pessoas existem, do ponto de vista, a gente sempre volta a falar na perspectiva do médico, né? Existem tratamentos para isso, as pessoas podem melhorar em relação a isso. E eu queria que o senhor respondesse isso e dissesse se existe alguma causa que a gente pudesse apontar o que teria levado algumas pessoas a se tornarem isso, se tornarem pessimistas. A ciência já consegue diagnosticar isso, prever o que é que aconteceu? Sim, sim. Essa é uma questão complexa, assim, abrangente, porque
nós teríamos que lidar com possibilidades de um diagnóstico, né, que envolve várias dimensões psicológicas, ou de natureza psiquiátrica, isso é doentia, ou de natureza familiar, ou de natureza genética. Então, uma porção de fatores, né, que influem na formação de um caráter, né, de uma personalidade pessimista. Para você fazer um diagnóstico disso, leva tempo, se é que se consegue fazer, né? É por isso que uma terapia, uma psicoterapia, num caso como este, dura anos. Dura anos, porque você tem que escavar, feito um arqueólogo da mente, né? Que tem que ir devagar para não ferir as profundezas, assim como o arqueólogo que está lá procurando coisas de bilhões de anos atrás, tem que escavar devagar para não quebrar o que está lá embaixo. Pode diagnosticar algum episódio na vida dessa pessoa ocorrido há muitos anos atrás, alguma coisa assim? Essa investigação pode diagnosticar um episódio ocorrido na vida dessa pessoa há muitos anos atrás, é isso? Se houve influências assim, existenciais, vivenciais, familiares, traumas de infância, coisas parecidas, sim. Pode-se chegar até lá e verificar o nexo que existe, né? O nexo entre uma coisa lá do passado e outra coisa agora. Isso aí é um fio condutor. Sem dúvida. Né? Doutor, o contrário disso é o pessimista, aliás, o otimista. E o otimista? Se o pessimista é um doente, não gostaria de usar essa palavra, não. Se o pessimista é uma pessoa que vai ter problemas em encontrar a felicidade, o otimista, ao contrário disso, encontra com mais facilidade, é isso? Como é que é isso? Aí, Rei, eu poderia dizer duas coisas, dividir essas pessoas em dois grupos, né? O grupo do otimista natural, né? Eu sou otimista em relação àquilo que eu faço, porque, vamos dizer que eu seja otimista, ou você seja otimista porque você acredita no seu trabalho, você acredita no fruto do seu trabalho, né? E que você sabe que, sendo otimista, é capaz de você também errar, né? Sim. E ter que, digamos assim, voltar atrás daquilo que você pensava. Isso é normal. Claro. Isso é normal. Agora, se você pega aquele otimista incorrigível, o otimista que eu chamo de otimista patológico, né? é aquele otimista que não é realista. Então ele quer, a Poliana, né? O feminino, o masculino, né? Poliana, conhece a história da Poliana, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e nada está bem. No nosso mundo nada está bem. Nós temos que perceber que à nossa volta existem coisas boas, mas existe um mundo de coisas ruins que nós temos que ultrapassar. O otimista, ele vê por esse lado, né? Não, existem coisas ruins, mas existem coisas boas, vamos tentar reverter o quadro das coisas ruins, vamos ver se é possível, vamos ver se não é possível. O otimista incorrigível, não tem, é tudo bom. E isso é ruim, porque isso não provoca certo nível de insegurança ou de medo, que são sinais de alerta, que são necessários para você sobreviver. Imagina se você é uma pessoa sem medo. Isso. Se você é uma pessoa sem medo, você está exposto a todos os perigos que você não relaciona com a sua vida. Você não vai sobreviver por muito tempo. Não vai sobreviver. O animalzinho da floresta que tem medo do leão que vai atrás da sua caça, ele sabe que ele precisa ter medo do leão, então ele sabe a hora que ele tem que correr. É o sinal de alerta. O otimista patológico não tem essa antena. Entendi. Sem dúvida. Doutor, agora as pessoas, de um modo geral, elas sozinhas têm a noção de que tem algum problema aí que precisa ser resolvido com o auxílio de um profissional médico, ou de um profissional psicólogo, etc. Elas têm essa noção. Quando as pessoas chegam ao consultório de um psiquiatra, o Dr. Wilson Doria é uma referência, todo mundo conhece aqui em São José do Rio Preto, certamente, claro que nós vamos citar casos de jeito nenhum, mas é normal que as pessoas cheguem no seu consultório um dia e falem, eu estou muito otimista, eu estou muito infeliz. As pessoas chegam a expor esse problema para o psiquiatra, Dr. Wilson? Não diretamente, né? Não diretamente. Ele apresenta os sinais, sintomas e sinais para isso, né? E que você tem que catalogar. Você tem que catalogar e falar, bom, tudo que esse cara está falando
esse senhor ou essa senhora, tudo que estão falando, me levam a pensar sobre esta possibilidade que eu tenho que investigar, né? Mas ninguém chega ao consultório dizendo, eu sou otimista, eu sou pessimista, né? Ele vai falar exatamente daquilo que ele tem a representação mental daquilo que ele está falando, que nos leva a pensar nessa possibilidade, não é? Tá certo. Você vê que, como você está falando do tema da felicidade, né? A felicidade é uma coisa que está mais na memória, vamos dizer assim. Está mais na memória. Por isso que existe aquele ditado, né? Eu era feliz e não sabia. Pois é muito comum, né? Eu era feliz e não sabia. Porque, na realidade, a cada época que passa, você sempre vai falar que a época anterior foi melhor. Então, eu estou aqui, falo, poxa, o meu tempo era melhor. Lá na minha pequena Macaubal, né? Lá era melhor. Mas por que era melhor? Eu era feliz, né? E não sabia. Porque eu era criança. E eu era feliz, mas não sabia realmente, porque eu queria crescer. Agora, quando eu quero crescer, eu quero voltar a ser criança. Então, vê que a felicidade está sempre na memória, né? Está sempre na memória. A criança, sim, ela é normalmente feliz. Ela normalmente tem a felicidade, convive com a felicidade. Ela tem um menor número de restrições, né? Então a capacidade dela se sentir feliz é muito maior, né? Porque na medida em que você amadurece e que você cria deveres, responsabilidades, né? Trabalho de manutenção, etc., que você não pode mais estar dependendo como a criança depende, aí você não tem a possibilidade desse nível de dependência, esse nível de alcance, esse nível de alcance da felicidade que a criança tem. A criança está no mundo dela, olha, comida vem para ela não vai atrás da comida, a comida é que vem para ela. Exato. Não é? Então, eu quero uma Coca-Cola, quer uma Coca-Cola, vai tomar e pronto, né? Brincar, enfim, fazer essa... Hein? Brincar, né? Brincar, está na hora de brincar, eu vou brincar e pronto. Então, a criança é mais feliz do que a gente. Agora, isso não significa que a criança também não tenha as suas infelicidades, né? Porque a criança tem a parte do ego da criança que já é uma parte mais amadurecida, né? Senão ela fica totalmente infantilizada. Então, nem toda criança, né? Podemos dizer, nem tudo na criança é sinal de felicidade. Mas que ela tem maiores possibilidades de se sentir feliz que o adulto por causa da irresponsabilidade, isso é verdade. Existem casos de psiquiatras, etc., não vou citar, não necessariamente em Rio Preto, mas no Brasil, no mundo, de necessidade de um tratamento psiquiátrico para crianças infelizes, por exemplo. O senhor disse que não é normal, mas pode ocorrer, é isso? Olha, a gente não vê por esse prisma assim de catalogar como crianças infelizes, né? Geralmente, quando se leva uma criança ao consultório do psiquiatra ou do psicólogo infantil, né, de crianças, se julga assim uma criança com problemas, que a gente fala. Uma criança com problemas, ou então uma criança que está apresentando um nível de depressão já na infância que não é normal, ou então uma criança que está apresentando alguns sintomas até psicóticos, porque existe a psicose da criança. Enfim, é uma criança que está com problemas. Seja na escola, a professora fala dessa criança, ela está com problema de aprendizado, ela não está feliz aqui dentro, ou ela atrapalha todo mundo porque ela é hiperativa, né? E assim por diante. Então a gente julga assim, a gente rotula apenas como criança problema. Agora, dentro do consultório você vai ver se ela tem um certo nível de infelicidade compatível com aquilo que a gente pensa a respeito do seu problema. À medida que o ser humano evolui, avança na idade, a tendência então de buscar a felicidade se torna mais difícil. Eu faço essa pergunta para entender a situação do idoso. O contrário da criança, o idoso parece, a gente tem essa impressão, eu como leigo aqui do lado de fora,
fico tendo a impressão de que o idoso é mais facilmente infeliz do que as pessoas que ainda não chegaram na terceira idade ou na idade mais avançada. É isso mesmo, doutor? E aí nós temos um outro problema, talvez aí a gente se cruze com o problema da solidão das pessoas. Eu acho que isso deixa as pessoas infelizes e numa idade mais avançada é pior, é isso, né? É assim mesmo? São duas coisas aí que você me perguntou, né? A primeira, sobre a velhice e o idoso, né? Ontem, eu atendi em consultório um senhor com 79 anos de idade. Vou até te contar o caso, que o meu não é daqui, não deve estar vendo o programa. Né? E ele estava mostrando, é uma pessoa que fisicamente está muito bem, nem parece que tem 79 anos, parece que tem 73, 74, uma coisa assim, né? Mas ele foi lá por outro tipo de problema. E estava me dizendo da infelicidade dele. Eu perguntei, né? Tentei especular do porquê disso tudo. Ele fala, minha mãe está com 98 anos e está lúcida. Eu falei, esta é a causa da sua infelicidade? Ter uma mãe com 98 anos lúcida? Não, a minha infelicidade, assim, é a perspectiva que eu tenho de estar com 79, né? E ter que chegar lá onde minha mãe chegou, com 98 anos, totalmente lúcida, porém dependente. Então você vê que é uma pessoa que já está antecipando um clima tal, uma perspectiva tal de infelicidade, que não consegue gozar do conceito de que atualmente ele está muito bem, que ele poderia aproveitar, porque ele ainda trabalha, né? É autônomo, ainda trabalha. Puxa. Que ele podia gozar ainda de tudo aquilo que ele está vivendo, ele está trabalhando. Não é? Ele está vivendo, ele está comendo, bebendo, né? Até pratica um pouco de academia, pelo que ele me contou. Uma pessoa ativa. Uma pessoa bem ativa, né? Bem ativa, e no entanto ele não está conseguindo ser feliz, que não tira isso da cabeça. Né? Então o idoso precisa aprender, né? Nós idosos, eu já estou nessa faixa, a gente precisa passar a compreender o nosso estágio, né? E saber lidar com ele. Quer dizer, a gente não precisa ser um velho gagá, porque a gente ainda não é, né? Claro. E também não precisa dar uma de adolescente, que a gente não é. Que é ridículo, né? Eu querer ser ou agir como um adolescente, que eu não sou. Eu tenho que agir como uma pessoa que eu sou. Tá certo. Doutor, tá vendo como a gente começa a conversa aqui, daí a pouco o tempo acaba. A gente chega praticamente no final do nosso programa. É mais fácil, então, ser feliz do que não ser feliz. É melhor que as pessoas sejam felizes, né? Se existe algum conselho possível, se fosse possível dar um conselho para as pessoas, o conselho seria esse, né? Seja feliz, é isso? Se fosse possível dar um conselho para as pessoas que estão me ouvindo, eu diria, olha, carpe diem. Isso, aproveite o dia. Isto é, aproveite o momento. Isso. Aquele momento que está sendo proporcionado a você, que você está bem, que você está gostando de fazer aquilo que você está fazendo, está gostando de ser o que você está sendo, né? Não fique com perspectivas boas ou ruins, não, carpe diem, goze o momento. Sem antecipar problemas, nada disso, né? Viver o momento, é isso aí. Viver o momento é muito importante, precisa aprender, né? Isso não significa abrir mão do futuro, não ficar pensando no passado para ver toda a sua evolução. Mas certo. Aproveitar e gozar aquilo que tem. Um último tema, só para aproveitar, eu já mencionei essa questão, nós já estamos acabando, mas rapidamente, doutor, a questão da solidão. Essa sim é uma grande problemática, especialmente para as pessoas de um modo geral, mas para o idoso muito firmemente essa questão é lembrada. A solidão é um problema que mereceria um outro programa, né? Porque ela é muito complexa, porque existe a solidão, digamos, patológica, doentia, e existe a solidão consentida, que é aquele que a pessoa que gosta de se isolar realmente porque se sente bem. Se sente bem. Você pega certos escritores, certos compositores, certas pessoas que não precisam estar nesse nível, né? Mas que querem ter o seu momento e não querem que ninguém fique ao seu lado. Pois é.
Não quer. Mas escuta, é ruim você ficar sozinho, né? Aí a pessoa fala, é ruim para você, para mim não é. Para mim é ótimo eu ficar sozinho. Eu não preciso ficar sozinho a vida toda, mas eu quero ter meus momentos de solidão. Isso é normal e isso é bom, é produtivo. Agora, existe a solidão patológica, né? A pessoa que se isola. Por exemplo, um grande depressivo é uma pessoa que se isola. E a solidão aumenta a sua depressão. E tem a pessoa que fica, se sente só, se sente solitária em meio a uma multidão, né? Acontece isso, né? Exatamente, é uma pessoa que se sente solitária em meio à multidão, né? É uma pessoa que não apresenta nível de cumplicidade, de empatia com as pessoas, de cumplicidade, de interação. Tá certo. É a pessoa só. Vamos combinar, então, uma próxima oportunidade, se o senhor vier para cá, para passar por aqui, para vier no nosso programa, a gente conversar sobre esse tema, sobre solidão. Também é um tema que interessa muita gente. Mas eu queria agradecer muito a sua presença, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor tem realizado como cronista do Jornal Diário da Região. A gente tem acompanhado semanalmente suas colaborações, sempre muito agradáveis de ler, muito gostoso, um texto muito delicioso, isso é muito bom. E além de ser uma referência na psiquiatria, uma referência médica para a cidade de São José do Rio Preto. Obrigado pela presença, volte sempre para a gente continuar conversando sobre temas que podem parecer complexos como esses, mas que interessam a muita gente, interessam a todo mundo, eu diria. Obrigado, muito obrigado, viu? Obrigado, doutor Wilson. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em mais essa edição do Opinião Cidade, deixando o convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.